Fala aí, gente, tudo bem? É mais um vídeo aí. Esse vídeo é referente àquele texto que eu enviei falando sobre o que é a mensagem expositiva. E aí no texto, né, eu falava sobre a diferença, né, e as características entre a mensagem expositiva e a mensagem temática. A ideia é que a partir da comparação te pudesse avaliar, né, e entender cada um desses tipos de mensagens. No caso da mensagem expositiva, eu vou ler um pouco aqui do texto, né? A mensagem expositiva é um tipo de sermão que visa explicar e interpretar um texto bíblico de forma clara e precisa. Seu objetivo principal é apresentar o significado original do texto, aplicando à vida dos ouvintes. Então, numa mensagem expositiva, vai-se ter aí, por exemplo, a tradução do texto em hebraico, a tradução do texto grego, do aramaico também, né? O Novo Testamento tem textos em grego e em aramaico. Então, o objetivo da mensagem expositiva é expor o texto, né? É pesquisar o texto, é extrair do texto. Então, na mensagem expositiva, o foco é analisar o texto, entender o que aquele texto está querendo dizer e pregar em cima daquele texto. O contrário da mensagem temática. Qual é a ideia da mensagem temática? Você tem um tema. Então, na mensagem temática, você trabalha o tema e usa vários textos para isso. A diferença grande entre a mensagem expositiva e a temática é que na expositiva o foco está numa perícope de texto. Perícope é início e fim, né? Um pedaço de texto onde tem o seu início e o seu final delimitados. E você não fica trabalhando com outros textos, né? Então, você na expositiva, você vai pegar aquele texto e extrair a mensagem daquele texto. Na temática, por exemplo, você vai falar de amor. Então, você vai pegar vários textos que falem de amor e falar sobre o tema amor. Aí, amor a Deus, amor ao próximo, né? Aí vai depender muito da ideia. Por isso, qual é o perigo da mensagem temática, às vezes, ela ser muito superficial. Né? O que acontece às vezes que a pessoa lê apenas o texto em português, não faz uma pesquisa adequada e porque tem aquele termo lá, amor, aí ele acaba usando esse termo e isso acaba deixando a mensagem um pouco superficial. Então, isso não quer dizer que a mensagem temática seja melhor ou pior do que a expositiva, não tem isso. São tipos de sermões diferentes. Existem ótimos pregadores que utilizam de mensagem temática. Só que é difícil, né? Lamentavelmente é difícil você achar bons pregadores hoje, né? Às vezes a pessoa usa muita coisa aí de autoajuda, né? Hoje nós temos mais coaches do que pregadores. Mas eu não quero dizer que a expositiva é melhor do que a temática. Até porque a gente trabalha com temas nas igrejas, né? Se trabalha com amor, com perdão, salvação, né? E o desafio na mensagem temática é entender o texto. O texto tem que falar do tema. Isso que é o grande desafio, porque às vezes a pessoa pega só porque tem ali a palavra em português e vai utilizando o texto assim sem nenhum critério, né? Então, na mensagem expositiva, quais são as etapas? Escolha do texto, vou analisar o texto, escolhi um texto, analisei o texto. Vou fazer a exegese do texto. Lembrando que nós vimos até aqui que é a exegese. A exegese é aquele trabalho de pesquisa. Eu vou usar um comentário, uma introdução, os livros, e aí a partir disso eu vou pesquisar o texto bíblico. Vou tentar entender o que o autor quis dizer, né? O que o texto está querendo me ensinar. A partir disso eu vou fazer a estrutura da mensagem. Então, por exemplo, lá no texto que eu enviei para vocês, o texto usado foi Filipenses 4, 6 a 7. E aí montou-se uma estrutura da mensagem, tem uma aplicação e a conclusão. Com isso, né, eu fiz a pesquisa, entendi o que o texto quis dizer, e aí eu montei a estrutura. Qual é a estrutura da mensagem? Introdução, uma frase de ligação aí, né? 3 pontos e uma conclusão. Estou falando 3 pontos,
Mas você pode ter 2 pontos, você pode ter 1 ponto, você pode ter 5 pontos, né? Vai depender muito. Estou falando dessa ideia da estrutura porque é a maneira de organizar o texto. É claro que existem pessoas que nem levam isso em conta, né? E aí cada um prega, obviamente, da maneira que acha melhor e gosta. Só que quando a gente vai estudar a homilética, a gente aprende a organizar, a estruturar. Então é importante você pensar nisso, né? Uma introdução, uma frase de transição, 3 pontos e a conclusão. Isso é bom para você, porque te ajuda na hora que você for expor a mensagem, e é bom para o seu ouvinte, que ele vai saber o que está ouvindo. Você já deve ter ouvido pregadores que começam, terminam, e você não sabe do que ele falou. A maioria disso é porque não houve uma estrutura na mensagem. Às vezes o pregador, até professor mesmo, às vezes na classe de EBD você vê isso, né? Nas classes de EBDs aí você vê o professor, o pregador tem conteúdo, né? Conhece ali o texto, mas não sabe expor. Então essa organização é legal, que ajuda a expor o texto e a se entender o texto. Então, na mensagem expositiva, o objetivo é expor, pensa nisso, né? Eu vou expor o texto. Tudo aquilo que eu puder falar do texto, eu vou reunir, eu vou pesquisar. E a partir disso eu vou estruturar a minha mensagem. Agora lembre-se, a sua pesquisa, ela necessariamente não vai ser colocada toda na mensagem, né? Por quê? Um bom sermão, um sermão adequado, ele leva aí 30, 40 minutos no máximo, né? Então, se você prega demais, muito tempo, sem ter muito conteúdo, isso acaba ficando chato, né? Fica ruim, a pessoa já não consegue entender. Então, o ideal você faz uma pesquisa, às vezes você vai levar aí 3, 4 horas aí estudando o texto para uma mensagem de 20, 30 minutos, certo? Então, na mensagem expositiva, o objetivo é expor o texto. Vou escolher o texto, vou pesquisar o máximo que eu puder, vou no grego, vou no hebraico, vou ler livros, né? Vou pesquisar na internet, vou fazer de tudo que eu possa para entender o máximo possível daquele texto. Fiz isso, vou estruturar a minha mensagem. Introdução, frase de transição, conclusão, 3 pontos e conclusão. Então, introdução, né? Aqui eu usei como exemplo, né, o texto de Filipenses 4, 6 e 7, né? Então, na mensagem positiva, né? O foco está aqui, né, no caso que eu coloquei, seria na ansiedade e na paz com Deus, né? Análise do contexto. Paulo escreve aos Filipenses enquanto estava preso, incentivando a não se preocuparem, né? A análise, a exegese, foi em cima dos termos ansiedade e paz, né? E a estrutura da mensagem, 3 partes. O que não devemos fazer, o que devemos fazer e a promessa de Deus. 3 pontinhos aí. Se eu quisesse fazer uma frase de transição, seria mais ou menos assim. Vamos pensar, né? A introdução. Na introdução, hoje nós vivemos tempos difíceis, as pessoas estão preocupadas com amanhã, né? Temos muitas dificuldades econômicas, financeiras, emocionais, e tudo isso às vezes nos leva a duvidar da graça e da paz de Deus. Então, diante disso, nós precisamos entender que encontramos a paz em Deus. Então, para ter paz em Deus, o que não devemos fazer? Para ter paz em Deus, o que devemos fazer? E para ter paz em Deus, qual é a promessa de Deus? Então, frase de transição, os 3 pontos, e aí na conclusão a gente termina, né? Aí a ideia, falando sobre a ideia de confiar em Deus, né? Entregar o nosso amanhã, o nosso futuro nas mãos de Deus, para que Ele possa guiar aí os nossos passos. Já no caso da mensagem temática, qual é a ideia? Eu vou trabalhar um tema, né? Não necessariamente em um texto apenas. E aí na mensagem temática, geralmente se reúne 2 ou 3 textos. Há alguns pregadores que têm o costume de reunir textos do Novo e do Antigo Testamento. Isso, como eu falei, é preciso fazer uma boa pesquisa. A mensagem temática, ela também requer uma boa exegese, né? Uma boa hermenêutica. Por quê? Porque nem sempre, apesar de ter o mesmo termo ali em português, ou os mesmos termos, o objetivo do texto do Antigo Testamento é o mesmo do texto do Novo Testamento.
Então a gente precisa fazer uma boa pesquisa também na mensagem temática. Não é só a mensagem expositiva que requer leitura e estudo. A mensagem temática também precisa. Para quê? Para que ela não seja superficial. O esquema é o mesmo. Eu vou escolher o texto, vou pesquisar esse texto, né? Vou entender a mensagem desse texto e montar a estrutura da mensagem desse texto. No texto aqui eu coloquei uma consideração final, né? Ambos os tipos de mensagem têm suas características e propósitos. A mensagem expositiva foca na compreensão profunda de um texto específico, enquanto a mensagem temática busca oferecer uma visão mais ampla sobre um assunto, conectando vários textos. Então, quando a gente ouve um pregador, né, uma pregadora, né, quando a gente está ouvindo um professor, uma professora, é importante, né, a gente saber identificar isso. E nós, que somos professores, pregadores, também a gente precisa, né, estruturar a nossa mensagem e até a nossa aula da melhor maneira possível. Por quê? Porque isso ajuda quem está nos ouvindo, tá certo? Então, a aula de hoje, aí, o vídeo de hoje fica aí nessa ideia, né, nas características desses dois tipos de sermões, as características e diferenças. Qual é melhor, Ricardo? Não tem melhor e pior, né? Cada um aí com a sua característica, vai, né, lendo, vai vendo aí o que acha mais adequado, vai se identificando e aí passa, né, a ter um tipo de mensagem, um tipo de fala, né, mais ligado a um tipo de sermão ou outro. É claro que existem momentos que não dá para você fazer uma mensagem expositiva e outros momentos também não dá para você fazer uma mensagem temática. Imagina num velório, né? No velório você não vai fazer uma mensagem, porque o termo morte em grego, né, significa isso e tal. Não é um momento, né? Uma festividade, um culto de aniversário, né? Você não vai estar ali passando um monte de informação que de repente não é aquele momento, não é adequado, né? Ali vai fazer a visita para a pessoa no hospital, né? E aí vai querer explicar o que o termo hebraico significa, né? E de repente não é legal, né, isso. Então a mensagem temática se encaixa de repente para momentos assim, né, que você precisa ser mais objetivo, né, ser mais direto, mas também não dá para você ficar usando 5, 7 textos, né, num velório, no aniversário, numa visita no hospital, né. Então é legal você identificar o momento, a necessidade, né, para poder usar esse tipo de sermão. A gente vai fazer outros vídeos. Nos outros vídeos a gente vai ver outros tipos de mensagens e aí dando os exemplos e mandando textos aí para vocês, tá bom? Valeu, gente, é isso aí. Vamos continuar aí nos estudos. Abraço.